E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com mais um estudo bíblico aqui no canal. E faz um bom tempo que eu não posto nada, que eu terminei a série de Daniel e eu fiquei na dúvida, o que eu falo agora? A minha vontade pessoal era começar a mostrar os podres desse mundo, começar a mostrar sobre a ONU, né, e sobre a origem ocultista dessa organização, como que ela prepara o mundo para o anticristo e coisas do tipo, mas eu não senti paz. Tá? Eu comecei a orar e não veio paz para eu falar sobre esses assuntos desse mundo. E aí, orando um pouco, eu senti Deus falando comigo. Muitos canais, até canais que eu acompanhava, né, antes de Deus começar a falar comigo, eram canais que mostravam coisas que estão acontecendo nesse mundo, e a impressão que dava até que era uma coisa mostrando assim, olha, se prepare, o fim está próximo, Deus está voltando, né? Mas, na prática, eram canais que não falavam sobre Jesus, não falavam sobre a palavra de Deus e só mostravam coisas ruins. Eu fiquei me questionando, na verdade eu comecei a me questionar depois que Deus falou comigo, né? O quanto que a gente está consumindo coisas que não são de Deus, não são relacionadas à palavra de Deus, não é Deus falando, é simplesmente pessoas mostrando o que dá clique, né? Mostrando o medo, mostrando o desespero, né? E as pessoas não entendem, não sabem do que está acontecendo e ficam naquela ansiedade de, tipo, eu preciso ver o próximo vídeo para ver o que está acontecendo, talvez no próximo vídeo eu entenda. E eu me vi nesse ciclo de quase entrar nisso, né, de falar assim, ó, eu vou entrar nesse mundo de mistérios, de falar sobre o oculto e coisas que não é isso que Deus me chamou, né? Eu vou ler aqui, ó, 1 João 4, fala assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, a gente vai ter confiança no dia do juízo, não vai ter medo do dia do juízo, né? Não vai ter desespero. Ai, o que será que vai acontecer? Ai, o dia do juízo está chegando, o que eu faço? Não, no dia do juízo a gente vai ter confiança, porque Deus é amor e a gente está nesse amor. Porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, que mensagem que eu vou trazer aqui? Eu vou falar sobre o amor de Deus. Eu vou falar sobre as coisas de Deus. Sim, eu posso falar sobre o tema do fim dos tempos sem falar de uma forma que traga medo. Eu posso falar sobre as coisas que estão se acelerando, sim, estão se acelerando, mas focando no amor de Deus, focando em Jesus. As coisas de Deus não vão vir com um alerta de medo, né? Jesus está voltando, se prepare. Aquele medo de Jesus está voltando não pode acontecer com a gente, porque quando Deus fala, é o contrário, Deus é amor e o amor expulsa o medo, né? E a gente vê quando o anjo aparece para falar com Maria, o que é a primeira coisa que ele fala? Não tenha medo. Então, a mensagem de Deus vem com esse recado, não tenha medo, né? Você vai ter confiança no tempo do fim. E aí tem algumas dicas para você filtrar um pouco o que você tem assistido, o que você tem ouvido, quem você tem ouvido, tá? 1 Coríntios 14 fala assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, primeira coisa, tem gente falando em nome de Deus coisas que Deus não tem nada a ver com isso, tá? Então, às vezes a gente ouve profetas, pessoas que tiveram sonhos, e que você vai ver eram pessoas que não estavam falando da parte de Deus. E a nossa missão é julgar o que está sendo falado. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um de uma vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todo mundo pode profetizar, você vai ver nesse capítulo aqui, vocês podem exercitar isso, né? Mas julguem o que está sendo profetizado, né? Cuidado com o que está sendo falado. Não aceite porque alguém falou, eu tive um sonho. Daí você fala assim, então é Deus falando. Cuidado.
Ao mesmo tempo, a gente não vai jogar fora as profecias. Tessalonicenses 5 fala, não tratem com desprezo as profecias. Então, alguém chegou e falou alguma coisa, você olha, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, se alguém falou alguma coisa, Deus me falou tal coisa, você vai ouvir, não despreze completamente, mas coloca de lado, né, e julgue, né, julgar. Isso aí que está de acordo com a palavra de Deus, o que essa pessoa fala se cumpre? Porque tem gente que fala que veio da parte de Deus, fala um monte de absurdos. E daí uma coisa que ele acertou, ele fica, eu acertei isso aqui, olha que legal. Mas não é assim que funciona. Deuteronômio 18 fala, e se disseres no seu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então assim, como que eu vou saber se é Deus que falou ou não? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou, aquele profeta, não tenhas temor dele. Então tem gente que falou alguma coisa, não se cumpriu, aquele cara não é profeta, gente. Então para de acompanhar essa pessoa, para de seguir isso, porque é o que a palavra de Deus está falando. Essa pessoa falou com soberba. Então tem gente que, eu tive um sonho, vai ter uma revolução no Brasil, e tem um monte de gente seguindo. Se for ver, era a pessoa que estava envolvida com política lá atrás, né, e instigou pessoas a fazerem coisas absurdas, e daí vem falar que é profeta. Falou um monte de absurdo que não se cumpriu, daí uma coisa se cumpriu mais ou menos, e dá aquela coxambrada para encaixar. Funcionou uma coisa. Gente, até um relógio quebrado acerta a hora pelo menos 2 vezes por dia. Né? Se é de Deus, vai se cumprir. E Deus fala, tá? Segunda coisa. Então, primeira coisa, o que a pessoa já falou, já se cumpriu? Né? Beleza. Então, pode ser de Deus. Segunda coisa, 1 João 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes falar que há de vir. Eis que agora já está no mundo. Então tem gente que está falando em nome de Deus, mas não fala sobre Jesus. Não confessa Jesus. A palavra confessar aqui nesse texto, homologeu, que a palavra quer dizer a mesma coisa. Confissão, confessar, homo é o mesmo, né? E logeu é dizer ou falar. Então, a ideia é que a pessoa está confirmando, concordando, né? Até em alguns contextos, homologar, né? A palavra que dá origem ao homologar é isso. Então, a pessoa assina embaixo, Jesus é o Filho de Deus que veio em carne ao mundo. Se a pessoa não fala sobre isso, ela só fala de outras coisas e não fala sobre essa mensagem que é central, toma cuidado. Pode ser o espírito do anticristo, como está sendo falado aqui, né? Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, eu já acompanhava um canal que a pessoa falava sempre assim, porque não sei o que, o carpinteiro. E só falava disso. Foi a única menção que a pessoa fez a Jesus, era do carpinteiro. Mas fala sobre terremotos e não sei o quê, e olha, a tecnologia está avançando nesse sentido, isso aqui a gente vai, cuidado, vocês precisam ter cuidado, e compre o meu curso, né? Né? Tem muita gente que está vendendo terror para vender um curso que vai tentar explicar alguma coisa que é inexplicável, tá? Então tome cuidado com esse tipo de conteúdo. Às vezes a gente está enchendo a cabeça, se alimentando de coisas que não são coisas de Deus, tá? Isso é muito triste, porque é muito fácil cair. E a Bíblia fala que nos últimos tempos um grande engano vai acontecer. E que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, às vezes, a gente está caindo nesse papo furado do anticristo. Tá? Perdendo tempo que a gente poderia estar falando sobre Jesus, sobre a mensagem do Evangelho. A gente está perdendo tempo com pessoas que não falam sobre Jesus. Tá? Então, as profecias, se a pessoa traz profecias, as profecias se cumprem. 2, tem Jesus nessa história? Tá? Então, a gente tomar cuidado com isso, pedir para Deus dar discernimento sobre esse espírito. O que está acontecendo? O que está sendo falado? Eu fico com medo, depois que aconteceu, que eu assisto um vídeo dessa pessoa, eu fico ansioso. Deus não vem para trazer medo.
Pelo contrário, o Espírito de Deus lança fora todo medo. Então a gente tem que ter essa clareza. E às vezes a gente fica preso em coisas que são desse mundo, em política, em as organizações, as conspirações. Gálatas 1 fala: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É interessante a palavra desarraigar, que é a ideia de arrancar as raízes. Então Jesus, ele morreu para pagar os nossos pecados? Sim. Mas ele também morreu para nos desarraigar deste mundo. Você está muito conectado nesse mundo? Você tem se alimentado desse mundo? Você está ouvindo a voz do anticristo? Você está ouvindo a voz de políticos, achando que os políticos vão salvar o Brasil? Os políticos vão salvar o mundo? Não, gente. Esse mundo jaz do maligno. E a nossa esperança está em Jesus. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ver se a gente está seguindo esse caminho de estar com a raiz no mundo ou a gente está com a raiz nas coisas de Deus. A gente tem se alimentado. A raiz é o que alimenta a planta. Né? Ela puxa os nutrientes do solo, ela puxa a água. Sem água a planta morre. Jesus fala assim, se fosseis desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois desse mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque é o mundo que vos odeia. Então Jesus está falando, vocês não são desse mundo. E depois Jesus até ora. Ele fala assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus fala assim, Deus, eu não peço que o Senhor tire essas pessoas desse mundo. Elas estão aí no mundo, com os pés nesse mundo. Mas que o mundo não esteja nelas. A nossa cabeça tem que estar nas coisas do alto. Romanos 12 fala, não sede conformados com esse mundo, conformados, você entrar na mesma forma, você adquirir o formato desse mundo. Então, na hora que você pega um bolo, você vai fazer um bolo, você bate a receita lá, o bolo vai ter que formato? Formato da forma. Se você fizer uma forma redonda, vai ser um bolo redondo. Se fizer uma forma quadrada, vai ser um bolo quadrado. Retangular, vai ser um bolo retangular. Ser conformado é isso, você se adaptar ao formato da forma. Jesus falou, não quero que eles... Então a mensagem de Deus aqui é, não se conforme com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então toma cuidado, você está com as raízes no mundo, você está se conformando ao mundo, aceitando as ideias e de repente até julgando a Bíblia de acordo com os padrões desse mundo, falando, a Bíblia precisa ser revista, a gente precisa modificar a Bíblia aqui, porque isso aqui está errado, não é politicamente correto. A perseguição vai vir muito por causa disso. A gente tem que tomar cuidado, não se conformar ao mundo, e enfrentar esses padrões, modificar a nossa forma de pensar. Ele fala renovação do entendimento, renovação da vossa mente. Que a nossa cabeça esteja focada nas coisas do alto. Colossenses 3 fala, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Tá? Essa é a mensagem central aqui. Você está com os pés na terra, você está aqui vivendo, você pode até conhecer sobre o que está acontecendo no mundo, é importante você aprender a se posicionar politicamente, se aprender a se posicionar diante dos eventos, ok. Mas a sua mente tem que estar conectada nas coisas de Deus. O seu pensamento tem que estar voltado para Deus. Buscai as coisas que são de cima. E essa que é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muitas vezes, você está ouvindo coisas aí na internet, que é a mensagem do anticristo. Que você foque no verdadeiro Cristo. Que você foque nas coisas de Deus. Pare agora, leia a Bíblia, busque a Deus. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse vídeo, tá certo? Senhor Deus, obrigado, Pai,
pela oportunidade de refletirmos sobre a Tua palavra e sobre o que o Senhor tem para nós, Pai. E eu te peço que o Senhor fale com cada um aqui, Pai. Que eles possam rever o que eles têm consumido na internet, o que eles têm assistido, o que eles têm gasto tempo. Deus, eu entrego a Ti o meu tempo e a minha vida. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que seja feita a Tua vontade na minha vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então a gente continua em breve com mais estudos bíblicos. Sim, vou falar sobre o fim dos tempos, vou falar sobre escatologia, mas com foco em Jesus. Lembre-se sempre, Jesus é o centro. Tá? A gente tem que focar em Jesus e não nas coisas desse mundo. Um abração, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.